Ciao ragazzi, buonasera, buonasera a tutti, prima lezione dell'anno, buon anno a tutti, felice 2026 a tutti. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você está pensando assim: esse ano eu vou me dedicar mais ao italiano, vou me organizar mais para estudar italiano. E todo ano a gente começa assim, fazendo promessas para nós mesmos, não é? Vou me cuidar, vou me exercitar, vou me organizar, vou me dedicar aos estudos de italiano. E olha que interessante. Muitas dessas decisões que a gente toma pro ano novo, a gente expressa com tipo de verbo, que é o verbo reflexivo. A gente usa para falar frases como mi sveglio presto, eu me levanto cedo. Mi dedico all'italiano, eu me dedico ao italiano. Mi prendo cura di me, eu cuido de mim. Então, na primeira aula do ano, a gente não vai falar só de gramática ou palavras soltas. A gente vai falar das resoluções, das suas resoluções de ano novo em italiano, com os verbos reflexivos no presente. Allora andiamo. Então, o que a gente vai aprender? Verbi riflessivi al presente. Hoje a gente vai aprender só no tempo presente. Come parlare di routine e cura di sé in italiano. Então, como falar de rotina e cura? Cura quer dizer cuidado. Ou pode ser cura também, curou da doença. Mas aqui no caso é cura de cuidado, de ser, cura de si mesmo. Pronome reflexivo. Nós também temos os pronomes reflexivos em português. E os pronomes reflexivos indicam para quem a ação é feita. Eles mostram que a ação do verbo volta para a própria pessoa. Então, a gente fala para mim, né? Eu. Ti fala para você. Quando eu estiver falando de você, eu vou usar o ti. Quando eu estiver falando de lei, que é ela ou lui, ele, eu vou usar o si. Quando eu estiver falando de nós, eu vou usar o ti. Quando eu estiver falando de vocês, vou usar o vi. E quando estiver falando deles ou delas, a gente usa o se. Em português, como que a gente fala? Eu me mexo. Você se mexe. Nós nos mexemos. É esse pronome que a gente vai usar. Depois do pronome, a gente precisa aprender os verbos. Então, eu vou ensinar para vocês os 20 verbos mais usados em italiano. Nem sempre esses verbos reflexivos em italiano a gente pode traduzir ao pé da letra em português, porque às vezes em português a gente não consegue usar o mesmo verbo reflexivo. No caso, svegliar-se. Svegliar-se em italiano é o verbo acordar. A gente não fala eu me acordo, fala eu acordo. Então, nem todos os verbos a gente vai conseguir traduzir ao pé da letra. Svegliar-se é o verbo acordar. Então, você está dormindo, se esvelha e acorda, que é diferente de alçar-se. Alçar-se, você está deitado e se levanta. Pode confundir um pouco, porque uma pessoa pode falar para você: ah, mi sono alzato alle 7. E a pessoa quis dizer que ela acordou às 7. Porque tem pessoas que acordam e já levantam da cama. Tem pessoas que acordam e ficam na cama. Então, precisa também entender se a pessoa acordou e já levantou, né? Mi sono alzata alle 7. Ou se a pessoa se esvelhou, se é svegliata alle 7 e se é alzata alle 7:30. Então, se a pessoa acordou às 7 e se levantou às 7:30. Então, esses dois verbos geram um pouco de confusão. Lavar-se. Lavar-se pode ser lavar, né? Eu me lavo, eu me lavei. Ou pode ser, eles usam também para falar, e eu me lavo i denti. Eu escovo os dentes. Vestir-se, se vestir, a gente usa em português também. Preparar-se
se preparar, preparar-se. Petinar-se, pentear. Trucar-se, maquiar. Repousar-se, relaxar-se, relaxar. Sentir-se. Tá aqui a tradução, não preciso ler, né, a tradução. Organizar-se, concentrar-se, empenhar-se, habituar-se, fermar-se, mover-se, lamentar-se, acordar-se, arrabiar-se e vergonhar-se. Agora a terceira parte da aula, são 4 partes essa aula. É a conjugação dos verbos reflexivos. O verbo reflexivo é o verbo reflexivo, não existe, eles não falam, pelo menos, verbo reflexivo irregular. Verbo reflexivo irregular. Não, é verbo reflexivo, verbo irregular e verbo regular. Vocês vão perceber que nem todos os verbos são regulares. Tem, às vezes, alguma diferença em algum verbo, mas no geral eles são conjugados dessa maneira. Tem primeira, segunda e terceira conjugação. Ah, como que eu vou saber se é primeira, segunda ou terceira conjugação se eu não vejo o final do verbo, se o verbo termina com si? Então, preparar, Então, preparar-se, primeira conjugação. Preparar-se, não preparar-se. Perder-se, então, se fosse falar sem o si, né? Perdere. Sentir-se, verbo sentire. Então, a gente sabe que é a terceira conjugação. Como a gente vai conjugar? Io mi preparo. Sempre vai ter o pronome reflexivo na frente. O pronome pessoal, eu coloquei só para ilustrar, porque ele não é obrigatório. Io mi preparo tutti i giorni. Você pode falar o pronome io, como não precisa, não é obrigatório. Io mi preparo. Tu ti prepari. Eu tô falando de você. Então, tu, você, te prepare. Então, é T e T, né? Fácil de memorizar. Lui, tô falando dele. Lui se prepara. Então, ele se prepara. Lei se prepara. Ela se prepara. Então, fácil, é parecido com português. Noi te prepariamo. Nós nos preparamos. Voi vi preparate. Então, vocês, a gente fala, vocês se preparam. Voi vi preparate. Então, é mais fácil porque é com vi, voi e vi. E loro se preparano. Então, pode reparar que aquela regrinha, quem já assistiu a aula de verbos no presente, vou deixar aqui depois marcado essa aula de verbos no presente que eu já fiz. Depois, segunda conjugação, io mi perdo. Parece que a gente tá falando português errado, né? Mas é io mi perdo. Tu ti perdi, você te perde. Lui se perde, lei se perde. Presta atenção para não falar tu te perdi e lui se perde, com i no final. É e, tá bom? Terceira pessoa do singular é e no final, não i, não tem som de i como em português. Então, lui se perde, noi ci perdiamo, nós nos perdemos, voi vi perdete e loro si perdono. Terceira conjugação. Io mi sento. O verbo sentire, em italiano, pode ser de sentir, sentimento, e de escutar, de ouvir. Io sento male. Quando estiver falando do verbo que é escutar, ou verbo sentir, de sentimento, não é reflexivo. Ele é reflexivo quando se sente. E eu me sinto male, eu tô doente, me sinto mal. Tu te sente male. Então, você tá doente, você se sente mal. Ou você se sentiu mal com alguma coisa que aconteceu. Então, é nesse sentido. Quem já fez a aula de verbos? Quem não fez, eu vou deixar aqui marcado em algum lugar para você assistir. Quem reparou, a primeira pessoa sempre termina com O. A segunda pessoa do singular sempre termina com I. A terceira pessoa do singular, na primeira conjugação termina com A, nas outras duas termina com E. Na primeira pessoa do plural, prepariamo, perdiamo, sentiamo.
A segunda pessoa do plural, preparate, perdete, sentite. Então, é ate, ite. A terceira pessoa do plural, preparano, perdono, sentono. E antes de continuar, eu vou dar um recado para vocês. Eu vou deixar aqui embaixo um link para vocês entrarem no grupo de estudos, é gratuito. E nesse grupo, eu posto as aulas que eu faço aqui, eu posto materiais, eu posto recados. Então, quem quiser entrar, pode entrar aqui em breve. Eu vou fazer uma aula super legal, vou postar aqui no YouTube. Mas quem entrar no grupo vai receber o material dessa aula, porque eu não consigo enviar aqui o material na hora da aula, então eu vou enviar com antecedência para você participar desse aulão. Vai ser uma aula super legal que eu vou fazer. E no grupo eu vou dar mais detalhes dessa aula, então eu vou deixar o link para você entrar no grupo. Se você for meu aluno, você provavelmente já está no grupo. Se você não for meu aluno, eu vou deixar o link aqui embaixo. E para a quarta parte da aula, eu coloquei 20 exemplos de frases que você vai falar esse ano, né? No início do ano, o que você vai fazer com você mesmo. Então, io mi prendo più cura di me quest'anno. Io mi sveglio presto per iniziare meglio la giornata. Io mi organizzo meglio all'inizio dell'anno. Io mi impegno a cambiare alcune abitudini. Io mi preparo con calma per le nuove sfide. Io mi concentro su ciò che conta davvero. Io mi ascolto di più e rispetto i miei tempi. Io mi prendo una pausa quando ne ho bisogno. Io mi sento pronta o pronto per questo per questo nuovo anno. Io mi do nuove opportunità. Então, a primeira frase, eu me prendo cura, né? Me prendo più cura. Prendere cura é como se fosse eu me cuido, fosse uma frase só. Então, eu me prendo cura. Essa é a frase de cuidados consigo mesmo. Ou cuidado com outra pessoa. Então, eu cuido mais de mim este ano. Eu me esvelho, eu acordo cedo, presto significa cedo, para iniciar melhor o dia. Eu me organizo melhor no início do ano. E eu me empenho. Empenho quer dizer empenhar, né? Esforçar. Eu me esforço a cambiare. Cambiare é mudar. Alcune abitudini. Alcune significa algumas e abitudini, hábitos, plural. E eu me preparo com calma per le nuove sfide. Nuove sfida, nuove plural de nova, novas. Sfide, plural de sfida, quer dizer desafio. Então aqui é plural desafios. E eu me concentro su ciò, su é sobre, em cima, daquilo, ciò, daquilo que conta davvero, que conta de verdade. E eu me prendo e eu pego uma pausa quando ne ho bisogno, quando eu preciso. E eu me sinto pronta per questo nuovo anno. E eu me do, que é o verbo dare, né? Eu me dou novas oportunidades. Nuove, plural de nova, e oportunità. Essa palavra não muda. As palavras terminadas com tá em italiano não tem plural nem singular. Eu fiz uma aula sobre isso, vou deixar aqui também o link para você assistir depois dessa aula. E as próximas frases: tu ti svegli presto a gennaio. Lei si prende più cura di sé quest'anno. Lui si organizza meglio per il lavoro. Noi ci impegniamo a migliorare insieme. Voi vi preparate per un nuovo progetto. Loro si concentrano su nuovi obiettivi. Lei si sente più motivata all'inizio dell'anno. Lui si prende del tempo per riflettere. Noi ci svegliamo prima per essere più produttivi. Voi vi prendete cura
del vostro benessere. Então, tu ti svegli presto a gennaio? Você acorda, né? Você te acorda cedo em janeiro? Ela tem cuidado consigo mesmo esse ano. Ele se organiza melhor para o trabalho, nós nos empenhamos em melhorar juntos, vocês se preparam para um novo projeto, eles se concentram nos novos objetivos. Por que antes era nuove e agora nuovi, que é plural de novo? É porque aqui é masculino e lá na frase anterior, no slide anterior, era feminino. Então, novos objetivos, masculino. Lei se sente più motivata, ela se sente mais motivada no início do ano. Lui si prende del tempo, aqui não é prendere cura, é prendere del tempo, né? Pega tempo, toma tempo per riflettere, para refletir. E noi ci svegliamo, nós nos acordamos, essa tradução ao pé da letra, então nós acordamos antes para sermos mais produtivos. Voi vi prendete cura. Aí vocês se cuidam del vostro benessere, do bem-estar de vocês. Va bene, ragazzi? Então, não se esqueçam de entrar no grupo, quem ainda não estiver, de me seguir e ativar as notificações para receber a aula de amanhã. A hora que eu postar, você vai receber um aviso que a aula já está aqui, disponível. E assista a próxima aula que eu marquei para você entender, aprender mais italiano esse ano. E eu me dedico a imparare italiano quest'anno. E eu me empenho a imparare italiano quest'anno. E escreva aqui para mim qual é a sua resolução de ano novo. Escreva aqui para mim nos comentários. Tá bene? Um bacione, ci vediamo domani, que amanhã tem a continuação dessa aula, não acabou por aqui não. Ciao!